Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos no mês das missões, mês do Rosário, com tantas festas marianas que acontecem nesse mês. Hoje, de maneira muito especial, nós queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos de Belém do Pará, que celebram a grande festa do Círio de Nazaré neste final de semana, que durante esses dias movimenta milhões de pessoas que participam desse momento bonito, né, da história da fé e da cultura do norte do país. Louvamos a Deus por tantas manifestações e sabemos quanto o Senhor vai conduzindo a igreja na sua história. Muitas vezes, caríssimos amigos e irmãos, nós sabemos que essas manifestações, com muita gente, né, levam as pessoas a serem contagiadas pelo bem, pela fraternidade, pela ajuda mútua. Nós vimos isso aqui no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude. Agradecemos muito a Deus por tudo aquilo que nós pudemos viver, participar, em que as pessoas conscientes da sua fé, conscientes também da sua responsabilidade cristã e católica no mundo, deram testemunho para o mundo. Assim também sabemos dessas várias manifestações que ocorrem em todos os cantos do nosso país, norte, sul, leste, oeste e também pelo mundo afora, e que nem sempre aparecem muito, né, mas que temos certeza que aquela região, o lugar, o país onde ocorre, é um momento muito bonito de estar juntos e de reforçar ainda mais a nossa responsabilidade cristã no mundo em transformação como o de hoje. Peço a Deus, tanto a Jornada Mundial da Juventude, como também os acontecimentos que nós temos, né, de manifestações populares, nos ajudem ainda mais a ser sinais e que depois possamos dar continuidade em nossas paróquias, capelas, pastorais, movimentos, aprofundando a fé. Lembrando muito bem aquilo que o Papa Francisco sempre tem falado, né, que é importante a igreja ser proativa. Primeiro, anunciar uma boa notícia para todos, o querigma, quanto Deus ama o mundo, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, que depois daqueles que sentiram-se chamados para experimentar o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, aprofundem a sua fé. A catequese, a iniciação cristã, que deve levar a pessoa a conhecer ainda mais a Cristo, e com Cristo conhecer Deus, conhecer realmente a vida da Trindade, conhecer a vontade de Deus na sua vida, e claro, como consequência disso, porque conhece a Cristo, porque se sente amado por Deus, também passa a viver uma nova vida, pela graça do Espírito Santo, que conduz a história de cada um. É o querigma, é justamente o aprofundamento da fé, a catequese e o testemunho, a própria vida transformada e mudada. Esses aspectos o Papa tem salientado muito dessa necessidade de nós, igreja, sermos proativos nessa preocupação de evangelização, de missão, de entusiasmo pela vida de fé. Que também essas manifestações nós temos em todos os cantos. Quantas vezes nós vemos, né, as manifestações, né, populares, né, de tantas celebrações, com milhões ou milhares de pessoas se deslocando e participando. Agora, é claro, cabe justamente à igreja local, cabe justamente ao povo de Deus, de aprofundar a fé daqueles que retornam, daqueles que se sentem contagiados por esse belo e importante momento, e assim, ao caminharem, experimentem também nas suas próprias vidas que viver com Cristo, viver o Evangelho, é o que é de melhor para si mesmo e também para a sociedade, para o mundo de hoje. Nesse final de semana, mês das missões, mês do Rosário, com tantos acontecimentos em nossa vida, nós temos uma palavra de Deus desse 28º domingo do tempo comum, que nos fala da gratidão, de agradecermos. O Evangelho desse domingo é de Lucas, capítulo 17, e que fala justamente de um texto muito conhecido, né? Dos 10 leprosos que se aproximaram de Jesus, estavam para entrar num povoado e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Né? E aí Jesus, ao vê-los, sabia bem o que eles queriam. Justamente esses eram pessoas excluídas da sociedade, não podiam entrar na cidade, ficavam longe das pessoas, né? Que na época devia ser por questões de contaminação, de passar doença, etc., mas que tinha uma exclusão. Né? E aí Jesus então fala: ide
e apresentai-vos aos sacerdotes. Essa ida para se apresentar já tinha um significado. Só se apresentavam aos sacerdotes aqueles que tinham sido curados. E aconteceu justamente isso. Ao acreditar em Jesus, justamente ao se apresentar, ao ir se apresentar, ficaram curados. Não é? E aí justamente um deles, ao perceber que tinha sido curado, voltou e agradeceu, glorificando a Deus, atirou-se aos pés de Jesus e com o rosto por terra lhe agradeceu. Um coração agradecido por ver aquilo que aconteceu na sua própria vida. Né? E aí Jesus então perguntou, mas foram 10 os curados? Porque só um que voltou. Onde estão os outros 9? Não é? E ao mesmo tempo, então, Jesus, para mostrar que não só é uma questão de cura física, mas que é uma vida nova que deve brotar no coração, disse àquele que foi curado, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, além dessa cura física, a vida de fé, né, ilumina a sua vida e passa a ser também alguém salvo em Jesus Cristo. Eu creio, caríssimos irmãos e irmãs, que a gratidão é o que brota de quem tem uma experiência de Deus, uma experiência de Deus na sua própria vida, tanto pessoal, como familiar, como comunitária. Aliás, foi um pouco isso que motivou também muitas pessoas que participaram da Jornada Mundial da Juventude a ter esse espírito de gratidão, louvar a Deus, a bendizer, e por ser gratos, por serem gratos, quiseram justamente partilhar também das necessidades, das preocupações, né, da Jornada Mundial da Juventude, né, pela experiência do Senhor nas suas próprias vidas e, ao mesmo tempo, por verem que o Senhor, vivendo, né, nos seus corações, leva uma nova vida e, por isso mesmo, a gratidão, além da vida transformada, também a partilha e a procura e dar um sinal de que as coisas podem ser diferentes e queremos partilhar por sermos gratos. Interessante essa palavra de hoje. É um convite a cada um de nós a perceber também na sua própria vida os sinais de Deus para sermos pessoas que em cada Eucaristia celebram essa gratidão, esse louvor, essa bendição a Deus por nos enviar o seu Filho Jesus Cristo que nos salvou, que nos liberta e nos conduz para uma vida nova. Esse mesmo tema, caríssimos irmãos e irmãs, está na leitura primeira, segundo livro dos Reis, não é? Em que Naamã, o sírio, né, mergulhou no Rio Jordão, conforme o profeta Eliseu tinha colocado, e ao mergulhar também ficou curado da sua doença, ficou purificado. Não é? E ao ver isso, ao experimentar isso, depois de tantas tentativas de cura, ele se coloca diante do homem de Deus e vai dizer justamente, agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. E, ao mesmo tempo, se colocou para dar um presente ao profeta, que não aceitou, mas pediu, né, que justamente, né, levasse dali um pouco da terra, né, daquela terra, para poder justamente ser um sinal de a quem ele vai buscar. Né? Leve daqui terra que 2 jumentos podem carregar, pois o teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Sim, meus irmãos e irmãs, a experiência de Deus na vida da pessoa leva a pessoa a ser grata e a uma vida de conversão, a buscar mente o Deus de Jesus Cristo, a buscar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, para louvar o Senhor. Aqueles que fazem verdadeira experiência de Deus, além da gratidão, é uma pessoa que passa a ser também, né, a viver a verdadeira fé, a viver para o Senhor, a louvar o Senhor, como nós ouvimos já no Antigo Testamento desse final de semana. A experiência transforma nossas vidas, renova a nossa existência e faz com que nós passemos a querer aprofundar ainda muito mais, né, essa presença de Deus em nossa existência. É aquilo que nós dizíamos, não é, do Papa, ao primeiro anúncio, o querigma, vem justamente a catequese, a iniciação cristã e uma vida e um comportamento novos. É justamente isso que nós estamos vendo um pouco na leitura primeira e no Evangelho desse domingo. A experiência do Senhor que vem em nossa vida e nos cura, nos transforma, que dá sentido à nossa vida, leva a querer com que nós nos aproximemos ainda mais e conheçamos a Cristo e, consequentemente,
passemos a uma nova vida. É a igreja justamente que, ao anunciar essa boa notícia, que leva às curas das pessoas, leva uma nova vida, é que leva as pessoas também a experimentarem a graça de Deus. Aliás, o Papa Francisco, numa entrevista à revista dos Jesuítas, no mês passado, ele colocava bem esse aspecto aí. Colocava esse aspecto dizendo que a igreja é como se fosse um hospital de campanha que tivesse que atender as pessoas depois de uma guerra. Muita gente machucada, ferida, doente, e que precisa das coisas mais urgentes. Depois virão os outros trabalhos, as outras coisas, as outras preocupações. É o primeiro momento no mundo de tantos cansaços, de tantos problemas, de tantos machucados, de tantas violências, tantos problemas ao nosso redor, perto e longe da gente, que nós somos chamados, caríssimos amigos e irmãos, a pedir ao Senhor que nos leve cada vez mais a ser essa igreja que cura, que leva realmente como pastora, que leva as pessoas uma boa notícia. Há tantos que vêm machucados e feridos, e para que aqueles que vêm machucados e feridos escutem a palavra de salvação, a palavra que ilumina, que conduz à vida. E como consequência, depois, evidentemente, a fé que é aprofundada, porque se ama, que se quer também conhecer. Os nossos cursos que nós temos de aprofundamento, de teologia, de catequese, terão resultados quanto mais as pessoas que procurarem esses cursos, procurarem essa iniciação cristã, foram pessoas que escutaram antes o querigma, porque terão interesse em conhecer a Cristo, em conhecer a palavra de Deus, em aprofundar a sua vida de fé. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa palavra desse final de semana nos ilumina muitíssimo, para que nós conheçamos ainda mais a Cristo e, consequentemente, vivamos o que Ele nos ensina. É nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, que a segunda leitura, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, justamente fala daquele que viveu a sua vida seguindo a Cristo, depois de ter perseguido a igreja, e foi até o fim mesmo com perseguições e com dificuldades. Paulo justamente fala a Timóteo, para dizer, lembra-te de Jesus Cristo, que por ele, diz Paulo, eu estou sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor, como se fosse um ladrão, mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso eu suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que também alcance a salvação que está em Cristo Jesus. Os discípulos de Jesus, os mártires, os testemunhas de Cristo, por causa de Cristo suportaram e suportam ainda hoje tantas perseguições, tantas dificuldades, tantos problemas, porque em Cristo encontraram a vida. E para que seja proclamado e anunciado, continuam justamente proclamando essa mesma vida. Por isso mesmo fala aqui Paulo a Timóteo, que se com ele morremos, com ele viveremos. Se damos a vida por causa do Evangelho, viveremos com Cristo ressuscitado. Se com ele ficarmos firmes, com ele reinaremos. Que nós também, meus irmãos e irmãs, possamos uma vez escutado a palavra do Senhor, que nos dá realmente essa vida nova, que ilumina nosso coração e nossa vida, nos leve também a querer conhecê-lo, a viver com Cristo, a ver que Cristo é o centro da nossa vida e centro do mundo, e porque Ele é a nossa vida, nós o anunciamos e nós o proclamamos. É justamente isso que veio também o Papa, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, dizer, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho é Jesus Cristo que eu vos anuncio. E anuncia como uma boa notícia, como Salvador, e ao mesmo tempo que leve as pessoas a aquecerem seus corações, a voltarem suas vidas para o Senhor e, consequentemente, querer conhecer cada vez mais a Cristo, que leva as pessoas a uma nova vida. Isso nós vimos acontecer. Quando os cristãos vivem e se reúnem, o testemunho da tranquilidade e da paz, sem deixar de serem pessoas que reivindicam o mundo novo e fraterno, também acontece como nós vimos. Que nesse mês das missões seja essa a nossa grande missão, de testemunhar e anunciar Jesus Cristo às pessoas. Consequentemente, esse mês do Rosário, que nós rezemos para que isso ocorra em nossa vida, em nossos corações, e nós anunciamos e proclamemos a todas as pessoas essa boa notícia, alicerçado também numa vida de constante oração e fraternidade. Vivamos esse mês das missões, que tem como tema a juventude em missão e como lema a quem eu enviar irás, que assim seja também a nossa vida, escutando o Senhor,
acolhendo a sua palavra, vivamos e anunciamos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Um bom domingo, uma boa semana a todos vocês. Que Deus abençoe e proteja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.